Oi? Isso, certinho, certinho. Aham. Então, falei um pouquinho da Emater. Então, nosso objetivo não é competir com os profissionais autônomos ou privados, né? Geralmente, a gente atende aquele produtor que não tem condições de contratar um profissional, né, particular, e na parte de exames, tudo, a Emater tem... equivalente a 3 milhões de reais. Ouvi na televisão de alguém aí. Então, a Emater atende uma diversidade de instalações dos mais diversos tipos, né? Os manejos mais variados, com as mais variadas finalidades e tipos de criação. Tudo isso depende muito da vivência do produtor. Estou mostrando aqui um pouquinho da diversidade. Vocês estão vendo aí, são animais mestiços, né? De jumento com cavalo, pequenos, né? Mini. E aqui as instalações misturam um pouquinho de bambu com arame liso, com arame farpado, com resto de telha, e assim vai. Uma outra instalação aqui, também é um puxadinho que vai se puxando toda a vida, né? Você vê que não tem queda na água, se der uma chuva de vento, molha tudo lá dentro. Tábuas de diferentes tipos, né? Tem até uma mini vaca aqui, não sei se dá para vocês verem. Galinhas soltas, comendo os carrapatos. Aí, de vez em quando, tira o cavalo e põe a vaca, tira a vaca e põe o cavalo. Aqui, uma criação de rua, os carroceiros, né? Eles criam muito aqui na corda, no meio da rua. Então, tem Planaltina, tem uma diversidade muito grande. Em outras regiões do DF também a gente vê muito isso. E aqui um aproveitamento de espaços. A pessoa criava porco, aí tinha lá o chiqueiro, ganhou um jumentinho e foi colocar o jumentinho aonde? No chiqueiro. Aqui o aproveitamento de materiais, muito comum a gente ver o aproveitamento das geladeiras velhas, né? Então, você vê comedouros de alturas diferentes, em posições diferentes. Aqui o aproveitamento de materiais também, tábuas, restos de material de divulgação, e aí vai usar a tabuinha bem fininha e o cadeado grandão. Aqui também, mostrando, né, as tábuas, diferentes tipos, muitas vezes o chão tem muitos materiais, com prego, com metais, com plástico. Aqui o animal já roendo ali as tábuas. Não tem cama, a cama é feita pelo próprio esterco dos animais. Aqui mostrando uma instalação bem antiga, que as baias foram reformadas ao longo do tempo, mas como o pé direito é muito alto, não tem beiral, as instalações chove dentro. Então, a princípio, seriam instalações boas, mas quando chove fica um lameiro só. Aqui é uma instalação também bem precária, aproveitamento do espaço. O produtor puxou aqui um fio de choque para soltar, fazer um combinado entre a baia e um piquetezinho para o animal esticar as pernas. Aqui, outra combinação baia-piquete, a baia fica aberta e os animais vão e voltam aí nesse piquete. Inclusive, esse animal que está aí bem feiozinho, ele nasceu troncho, diz que a orelha dele é caidinha assim. E ele arrebentou a porta da baia quando tentaram fechar ele, mas convive bem ao lado do outro equino macho, na foto de baixo, sem grandes problemas. Quando ele consegue visualizar, ele fica mais calmo, né? Consegue se movimentar. Isso dá um certo conforto para o animal. Apesar da lameira aí, ele está bem. E aqui, mostrado na Agrobrasília, a combinação de um abrigo com lanchonete e piquete. Aqui também usando fio de choque. O animal tem o conforto da área coberta e tem o local de esticar as pernas, né? Um exemplo de bebedouro,
Muita gente tem dificuldade com a boia, que o animal morde a boia, estraga. Então, aqui mostrando o bebedouro que a boia é fixada no fundo, o animal tenta morder e esse material, a boia vai saindo, né? Ela vai escapando da mordedura. Aqui, muito comum também é o arraçoamento com esses meios tambores no chão. E a criação conjunta, né? O equino, na maioria das propriedades que a gente vai, ele é criado junto com outros animais, com gado, com galinha, né? Às vezes até com porco, como a gente viu numa das fotos. É isso. Agora passar a palavra para a Verônica, ela que é a palestrante de hoje. Aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês vão escrevendo no chat, e aí, ao final, a gente responde aí as questões. Muito obrigada, Denise. Verônica? Olá. Boa tarde. Boa tarde. Bom, a Verônica, ela é médica veterinária, graduada pela UNB, também possui residência em clínica e cirurgia de grandes animais na mesma instituição e atualmente é mestranda em saúde animal também pela Universidade de Brasília. Então, Verônica, bem-vinda, muito obrigada pela disponibilidade. Pode ficar à vontade para começar. Tá bom. Eu que agradeço aí o convite da professora Rita para fazer essa apresentação. Vamos lá. Bom, boa tarde para todo mundo. A Mariana já me apresentou. A gente vai conversar um pouco sobre manejo de instalações de equinos. É um tema bem amplo, mas a gente vai tentar resumir, vou falar as coisas mais principais e falar as coisas mais importantes aí que vai agregar valores para o pessoal que está assistindo. Bom, eu gosto muito dessa imagem, a gente vai começar para a gente conseguir entender um pouco mais sobre o manejo desses animais, sobre instalações. A gente tem que conhecer desde onde esses animais vieram, como que foi a origem desses animais, como que esses animais sobreviveram até hoje e como que esses animais viviam, né, antigamente. Então, eu gosto dessa imagem porque ela retrata exatamente o que era, sabe? A gente consegue ver um animal há 60 milhões de anos, que foi quando apareceram os primeiros fósseis dessa espécie, e o animal de hoje. O tamanho, em relação ao tamanho, é tudo muito igual a essa imagem, e a gente vê a evolução que esses animais tomaram, esse processo de evolução teve mais importância no sistema musculoesquelético, no estômago desses animais, na quantidade de dedos, na dentição e no tamanho, né? Então, a gente vê, antigamente, esses animais se alimentavam muito com frutos, folhas, então eles tinham uns dentes um pouco menores. Hoje, esses animais se alimentam de forrageiras, né? Então, eles precisam triturar, mastigar esses alimentos, então por isso teve uma evolução de mesodentária e para dar um melhor desgaste desses dentes. Então, a primeira coisa foi a evolução desses dentes, evolução musculoesquelética, né? Esse porte que esses animais têm hoje. Os cavalos sempre foram presa, desde sempre foram presas. Antigamente, esses animais eram usados apenas para alimentar o homem, e a domesticação aconteceu há 6 mil anos atrás. Então, antigamente, servia só para alimentação, então esses animais sempre foram presos. Então, eles tiveram que ter essa evolução, essa seleção natural, né, para se adaptarem e viverem nos dias de hoje. Então, eles tiveram bastante mudança em relação a isso, né, para pegarem velocidades muito grandes, animais serem mais ágeis para fuga, muito rápido, então esses animais têm que
está sempre atento, sempre prontos para isso, né? Sempre prontos para a fuga e para ganhar velocidades grandes. Então, o estômago desses animais também, os equinos têm um estômago muito pequeno, então por isso que a gente vai falar um pouco lá na frente, que esses animais eles comem em pequenas quantidades em várias horas do dia. Então, a maior parte do dia, esses animais eles ficam se alimentando, né, por conta desse estômago pequeno, e também para uma melhor um melhor aproveitamento dessa alimentação. Então, eles comem em pequenas quantidades e também é um método de evolução para terem velocidade e serem rápidos para a fuga. Outra coisa, o tamanho, né? Antigamente, esses animais, eles tinham no máximo 30 centímetros, eles eram muito parecidos com cachorros. Hoje a gente já vê animais aí de 1,60 m, em média, 1,60 m, 1,70 m, animais bem altos. Então, a gente tem essa evolução também. Então, é isso, né? Acho que para a gente começar a falar sobre esse manejo de instalações, a gente precisa conhecer esses animais. Bom, conhecendo o cavalo, os seus ancestrais, eles, para ter essa evolução, né, para os dias de hoje, esses animais viviam em grupo, né? Como esses animais sempre foram presas, esses animais conviviam em grupo, né, para se proteger de predadores. Tinha uma rotatividade de função, né? Tinha alguns animais que se alimentavam, outros descansavam, outros animais estavam ali vigiando, né? Prestando atenção no movimento, alerta, né? Então, tinha essa rotatividade de função, mas a maior parte do tempo esses animais ficavam em grupo, tendo uma interação social positiva, se alimentando, descansando. E esses animais, eles formavam hierarquia, né? Quando esses animais viviam soltos, tinha uma formação de hierarquia para fundamentar um líder. Esses animais tinham um líder, né? E eles sempre viviam, sempre tinha que ter um líder no meio desse grupo. Bom, falando um pouco sobre bem-estar, né? Que eu acho que tem que ser uma coisa que tem que ser citada, assim, bem no comecinho, para a gente entender e para a gente sempre procurar a cada vez mais melhorar o bem-estar desses animais, cada vez mais se assemelhar, né, na nossa criação, se assemelhar à criação natural, né, a criação que esses animais viviam. Então, o cavalo, ele é um ser senciente. Os animais são seres sencientes. O que quer dizer isso? São animais que têm consciência do que está acontecendo ao seu redor. Esses animais têm consciência de ações positivas, ações negativas. Quem tem contato com o cavalo sabe muito bem que eles sabem diferenciar aqueles momentos dos dias que são coisas positivas, né? E também sabe diferenciar aqueles momentos que são coisas negativas, que vai causar estresse, dor para esses animais. E sempre pensando em bem-estar, a gente tem as 5 liberdades que sempre tem que levar em consideração. E é nosso dever moral, tanto para os veterinários quanto para qualquer pessoa, a gente chegar ao mais próximo desse bem-estar e dar qualidade de vida para esses animais, né? Então, esses animais, eles têm que ter a liberdade, tem que ter liberdade de fome e sede, liberdade de medo e ansiedade, liberdade de desconforto, liberdade de ferimentos, dor e doenças, e liberdade para expressar seu comportamento natural. Então, a gente sempre tem que levar em consideração essas 5 liberdades. Esses animais, eles têm que estar livres, né, desses componentes, para a gente pensar no bem-estar e para a gente saber que a gente está dando uma qualidade de vida para esses animais, que a gente está ajudando no bem-estar, né? Bom, os cuidados gerais, né, que a gente tem que ter com os cavalos, para quem não tem muito contato, para quem não tem uma convivência muito grande. A gente sempre tem que avisar da nossa presença para os animais. São animais que, às vezes, todas as vezes você tem que avisar, às vezes eles estão muito distraídos, e aí se você chega muito rápido, ou se você chega e eles não te veem, eles podem assustar, e isso pode causar acidentes, né?
com a forma de defesa desses animais. A gente sempre tem que trabalhar perto desses animais para rasquear, escovar esses animais, dar banho. Então, a gente sempre tem que procurar estar perto desses animais. Para evitar esse tipo de acidentes também, deles assustarem, eles têm que estar sempre sentindo que a gente está ali perto, quando a gente está trabalhando ou fazendo alguma coisa com esses animais. Uma coisa importante, nunca enrolar, né, aquela corda do cabresto, que é a guia, nunca enrolar ela na mão, que esse animal pode assustar com alguma coisa ali no ambiente e pode começar a correr, pode estacar, e isso pode causar sérios acidentes. Tomar cuidados extras, né, não assustar o animal, então evitar de levantar a mão, de fazer movimentos muito bruscos quando você está próximo desses animais, porque eles sempre vão assustar. Tomar mais cuidado com esses animais confinados, porque eles ficam com acúmulo de energia, são animais que muitas vezes ficam estressados, ficam mais agressivos, então tomar um pouco de cuidado com esses animais também que você não conhece, que você não tem uma lida, que você não sabe como é que é o temperamento desse animal, então sempre tomar cuidado com esses animais que ficam mais confinados em relação a isso. E uma coisa interessante também, sempre quando você for amarrar um cavalo, amarrar ali na altura da escápula ou acima. Do animal. Os cuidados frequentes e diários que a gente tem que ter com esse animal, que é a escovação, né, escovas próprias, ou a gente pode fazer ali, a gente pode dar o nosso jeitinho, escovar sempre esses animais diariamente. Isso vai fazer com que a gente remova esses pelos mortos, dar brilho para os pelos desses animais, evitar algumas doenças de pele também, que pode ser causada por esse excesso de pelo morto ali. E o ato de escovar esses animais também vão estar massageando esses animais, né, e causando um bem-estar, causando uma tranquilidade para eles. Limpeza dos cascos é muito importante, evitar deixar esses animais em lugares muito úmidos, nesse tempo de chuva, em lugares com muito barro, muita lama, para não causar um amolecimento desses cascos e diminuir essa integridade, essa proteção. E também em lugares que tem muita pedra, muito ressecados, para evitar que esses cascos fiquem ressecados e acaba tendo fraturas e lesionando esses cascos. Então, essa limpeza diária é exatamente para tirar essa umidade ali, esse excesso de fezes, esse excesso de urina, e para manter sempre um casco saudável para evitar problemas posteriores. O banho também... Opa, estou mudando aqui sem querer. O banho é um item muito importante, né? O uso do shampoo, ele é feito só uma vez na semana, mas o banho ele pode ser diário, assim, é um banho rápido de 15 a 20 minutos, e amolecimento desses cascos e diminuir essa integridade, essa proteção. E também em lugares que tem muita pedra, muito ressecados, para evitar que esses cascos fiquem ressecados e acaba tendo fraturas e lesionando esses cascos. Então, essa limpeza diária é exatamente para tirar essa umidade ali, esse excesso de fezes, esse excesso de urina, e para manter sempre um casco saudável para evitar problemas posteriores. O banho também... Opa, estou mudando aqui sem querer. O banho é um item muito importante, né? O uso do shampoo, ele é feito só uma vez na semana, mas o banho ele pode ser diário, assim, é um banho rápido de 15 a 20 minutos, e é mais para tirar, né? O animal, a gente sabe que o equino, ele soa muito, então tirar aquele excesso de suor, aquela sujeira do animal, então é importante a gente dar um banho no animal de vez em quando, né? Para quem não tem tanta disponibilidade assim. Bom, isso é um pouco das consequências que acontecem, né? O importante de escovar esses animais diariamente para não dar essas alopecias, assim, esses pelos caindo, que são problemas de pele, que pode ser consequência dessa falta de higiene mesmo, né? Porque quando os animais estão soltos, em vida livre,
eles fazem isso uns com os outros, né? Eles ficam assim, um de frente para o outro e começam a dar umas mordiscadas assim para tirar esses pelos mortos, para tirar ali uns ectoparasitas. Então, eles fazem essa higiene uns nos outros. E também eles fazem um espojamento. O que é isso? É quando o animal está num ambiente tranquilo, ele deita, ele rola para um lado e para o outro, daí ele levanta, dá uma sacudida e volta a comer. Esse é um dos sinais também da cólica, né? Que eu acho que a maioria sabe que uma das doenças desses animais é a cólica. E esse é um dos sinais clínicos da cólica, quando esse animal está apresentando algum desconforto. A gente tem que saber diferenciar esse espojamento, né? Que ali também faz parte de higienização, esses animais deitar e ficar se rolando para eliminar esses pelos mortos. E também tem essa parte do desconforto, né? Então, a gente tem que saber se é um momento de lazer ou de desconforto. Na maioria das vezes, esses animais, em momento de lazer, eles vão deitar em lugares seguros, eles nunca vão deitar assim na sua frente, onde tem muita gente, onde tem movimentação. Então, eles tendem a deitar em ambientes seguros, e aí depois eles levantam e voltam a comer como se nada tivesse acontecido. Esses animais que estão apresentando algum desconforto, eles vão deitar, e aí eles vão levantar. Esses animais não vão ter apetite, eles podem manifestar outros sintomas de dor, esses animais podem estar muito mais agitados, suando muito, cavando. Então, tem outros sinais aí que a gente pode estar englobando no caso desses animais estarem com desconforto. Tá, aqui também tem um casco, né, que a gente consegue ver, tá, um casco que está com a ferradura, é um casco que está, assim, bem, que tem bastante... tá bem... É um casco doente, né? A gente vê que não tem uma integridade nesse casco, não tem uma proteção 100% desse casco, a gente consegue ver aqui. E essa foto aqui de baixo é uma foto que eu tirei mesmo lá no hospital, de um animal que tinha chegado, e só de passar a mão, foi só de passar a mão, não estava escovando o animal, já saiu esse monte de pelo. Então, esses animais, eles liberam esses pelos mortos diariamente. Então, é por isso que é importante essa escovação, que quando acumula e quando a gente vai escovar, sai muito pelo morto. Bom, é muito importante também o casqueamento e o ferrageamento. Esses animais, eles têm um crescimento contínuo do casco, então é importante estar sempre aparando, né? Sempre fazendo o casqueamento desses animais para evitar esse crescimento exuberante. E o ferrageamento também é importante para esses animais de salto, esses animais que vivem em ambientes muito duro, com muitas pedras em asfalto, animais que andam muito em asfalto. Então, é importante também. O casqueamento e o ferrageamento, ele é feito de 30 a 60 dias, dependendo do ambiente também que esse animal está. Podendo se estender um pouco mais em animais que vivem no pasto, que estão em vida livre. Bom, vamos lá. O cavalo estabulado. O cavalo de hoje, né, o cavalo que vive dentro de uma baia hoje, ele tem à sua disposição uma dieta elaborada, uma água disponível, protegido contra predadores, né? Ele tem uma vida reprodutiva também controlada e ele tem exercícios físicos em horários específicos do dia. Então, a gente muda completamente o que era na vida natural, né? No comportamento natural desses animais, onde eles viviam em grandes espaços, em grandes áreas, onde eles faziam exercício, eles caminhavam por grandes lugares, eles procuravam a sua alimentação, eles procuravam a sua água. Então, hoje tem tudo muito diferente. A vida reprodutiva também, esses exercícios eles faziam na hora que eles queriam, né? E hoje tudo isso é muito controlado. Então, isso, querendo ou não, causa uma certa frustração para esses animais, né? Quando a gente não pensa e quando a gente não tem um bem-estar muito bem certo para esses animais, acaba que esses animais ficam frustrados, porque eles querem um alimento que não vai ter na hora que eles querem,
um exercício físico que eles estão precisando, que eles queriam, mas eles não vão ter na hora que eles querem. Então, tudo isso é diferente, né? Tudo isso muda, e é onde aparecem as frustrações, o tédio desses animais. Esses animais, antigamente, viviam em áreas livres, e hoje, cada vez desses animais. Então, a gente vê que é uma mudança muito brusca no ambiente que esses animais vivem, do ambiente que esses animais viviam. Hoje, os equinos, eles tinham líder, né? Tinha aquela formação de hierarquia, e hoje eles têm como referência o homem que fica mais próximo, aquele que alimenta, aquele que treina, e aquele que determina como ele deve agir e as coisas que ele deve fazer. A gente vê aqui 2 quadros que eu acho bem interessante. São quadros do mapa e mostra um quadro que mostra o equino numa vida livre, né? Um exemplo de um animal em vida livre. A gente consegue ver aqui que antigamente esses animais eles ficavam mais ou menos 67% se alimentando, né? Por todas as coisas que a gente já citou, estômago pequeno e tudo. Então, ele passava a maior parte do dia se alimentando, descansava. Esse ócio é quando não está fazendo nada. Ele não está nem descansando, nem dormindo, e nem fazendo interação, e nem se alimentando. Ele está fazendo nada. Então, ócio e descansando é um pouco maior também. Atividade física, interação social, que é extremamente importante. Dormindo e espojando, que eu também já expliquei. E aí, a gente traz esses animais de vida livre para um lugar, para uma baia, né, para dentro de uma baia, e a gente vê que essa proporção, ela inverte. Hoje, os animais passam, assim, o tempo que eles passavam se alimentando em vida livre, eles passam descansando ou fazendo nada, né, que é o tempo que eles ficam dentro da baia e não tem muita coisa ali para interagir, não tem coisa para fazer, e é onde a gente vê os problemas que a gente vai citar lá na frente. Então, 17% se alimentando, dormindo, e esses 8% de atividade física pode aumentar se animais de esporte, se esses animais ficam mais soltos no piquete, com alguma interação social positiva. Então, a gente vê que a gente trouxe esses animais para uma baia e a gente inverteu tudo que acontecia na vida dele livre, né? Então, a gente vê a necessidade da gente conhecer esses animais, de a gente conhecer as necessidades desses animais, para a gente pensar aí no bem-estar e elaborar um manejo diário que se assemelhe mais ainda para a vida que esses animais viviam. Bom, os comportamentos estereotipados, né? A gente tem algumas consequências desses comportamentos. E o que são esses comportamentos? Eles são movimentos repetitivos que não apresentam função aparente, né? Seguem um certo ritual e são desenvolvidos pelo cavalo como uma forma de adaptação ao ambiente ou à prática inadequada, né? Adaptação a um ambiente que eles não estão satisfeitos, um ambiente que não tem um bem-estar, não leva em consideração, né, o bem-estar desses animais. Então, esses animais começam a apresentar esses comportamentos, que são esses movimentos repetitivos, assim, sem função nenhuma. Eu acredito que todo mundo já ouviu falar ou já viu algum animal fazendo esse tipo de comportamento. Então, acredita-se que essas manifestações possam trazer um certo alívio para esses animais que estão em algum sofrimento, que estão mentalmente em sofrimento, que estão estressados, né? Então, esses comportamentos que esses animais adquirem, ele vai trazer um certo alívio e vai preencher o espaço que não está sendo preenchido, né? Que a gente deveria estar preenchendo com alguma atividade física ou interação social. Então, eles preenchem esse espaço. O problema desses comportamentos estereotipados é que quando esses animais começam a apresentar esses comportamentos, as chances de você conseguir converter, conseguir tirar esses comportamentos é muito, muito baixo, muito. Quando eles já estão adequados a isso, não tem como mais tirar, assim. Então, o ideal é que a gente tenha,
tenha métodos para prevenir o aparecimento desses comportamentos, né? Que vão causar alguns traumas físicos, queda do desempenho e produção, que são animais estressados, tem alguns comportamentos que vão causar uma fadiga, um cansaço para esses animais, que como eles vão passar a maior parte do dia na baia, tem alguns desses comportamentos que o animal fica andando na baia, girando, batendo o pé. Então, isso tudo leva a um cansaço. Então, o animal, ele passa ali a manhã e metade da tarde fazendo esses comportamentos. Quando você vai tirar esse animal para fazer alguma atividade física, obviamente que o desempenho dele não vai ser o mesmo, né? É um animal que já está cansado de tanto se movimentar, de tanto fazer esses movimentos repetitivos. Então, também tem um desgaste excessivo dos dentes, a gente vai ver lá na frente, algum desses comportamentos pode causar isso, cólica e esse desperdício de energia, que a gente já falou. Bom, então, alguns desses comportamentos estereotipados é a lignofagia, que é o ato de ficar mordendo, roendo madeira. Então, isso pode ser esse comportamento, ou também pode ser um déficit de fibra na alimentação desses animais. Então, lá na frente também a gente vai falar um pouco sobre a alimentação e a gente vai ver a importância que tem desses animais comerem volumoso, né, para estimular e ter fibra suficiente para sua nutrição. Então, aí tem algumas fotinhas. Às vezes, a gente não consegue ver esses animais roendo ou mordendo madeira, mas aí a gente chega na baia e aí a gente vê esse tipo de apresentação de coxo, né? Então, a gente sabe que é os animais que estão roendo, mordendo. A aerofagia, que eu acho que é a mais comum, que todo mundo conhece, que é o ato de ficar engolindo ar. Esses animais, eles podem apoiar os incisivos em algum lugar para ter como suporte para puxar o ar, ou eles podem usar nada. Tem alguns equinos que não usam nada e conseguem engolir o ar. Então, isso são comportamentos anormais, né? Aí aqui tem um videozinho, vou mostrar para vocês. É uma égua, se eu não me engano, e inclusive é aquela da foto lá do coxo. Você vê que ela engole ar o tempo inteiro que ela está na baia. Coisas que a gente já consegue observar nessa baia. Essa baia não tem cama, né? Essa baia ela não tem acesso ali para a baia vizinha, para esse animal ter alguma interação. Esses animais são animais muito curiosos. Então, deixa eu colocar só mais uma vez, para vocês verem. Vocês conseguem ver que ela está apoiando aqui os membros, os dentes incisivos e engolindo ar. E quando eles fazem isso, é uma coisa assim agoniante para a gente ver, porque eles não param, eles ficam engolindo ar o tempo inteiro. Então, esse daqui era até um paciente do hospital, ele já chegou com esse comportamento estereotipado, rapidinho. O interessante dele é que ele foi para o hospital e aí depois de um tempo a gente soltou ele no piquete, então ele ficava solto no piquete, tinha outros equinos também ao redor e ele continuava a fazer esse comportamento do dia. A gente passava, ele estava em algum pedaço de madeira de cerca fazendo esse comportamento. Então, para você ver que você mudando o hábito desse animal depois que já está instalado, a chance de você conseguir reverter é muito baixa. Então, a gente vê que eles acham qualquer cantinho que eles conseguem colocar um incisivo para estar fazendo esse movimento. Então, aqui ele se apoia aqui na barra, né, do brete e fica engolindo ar. E isso é assim, o tempo inteiro que você está com ele. Você vê que ele dá uma distraída para ver o movimento e aí ele volta e continua fazendo esse exercício. E isso tem um desgaste muito grande dos incisivos. Eu vou mostrar para vocês aqui na frente. Bom, então a gente vê assim, isso daqui é uma foto bem extrema, mas é realmente isso que acontece, esse desgaste dos incisivos por conta disso, e isso vai causar sérios problemas, né, e vai comprometer muito a alimentação desses animais. Porque esses animais, eles aprendem o capim, né, com os dentes. Então, como que esse animal vai prender um capim se ele já está com a boca fechada e ele não tem uma oclusão ali certinho? Então, vai estar muito comprometido
essa alimentação desse animal. A coprofagia também, nos potros chega a ser fisiológico, né? A gente vê alguns potros ali comendo as fezes da mãe, né? É um pouco fisiológico. Nesses animais, pode ser um comportamento estereotipado nos adultos, mas também pode ser uma deficiência de fibra, né? Na dieta desses animais. Então, a gente vê a importância que esses animais têm de uma dieta muito rica em fibra, porque uma particularidade dos equinos é que eles necessitam de fibra para ter uma boa movimentação, um bom funcionamento do seu trato gastrointestinal. Então, esses animais, quando têm alguma dieta pobre em fibra, ou também pode ser por comportamentos estereotipados. Então, a gente tem que identificar qual é desses problemas que está causando essa coprofagia nos animais. Oscilação, que é aquela dança do urso, que os animais ficam como se eles estivessem cavalgando mesmo ali, eles ficam batendo os membros. Você vê que esse animal também, tanto ele tem essa dança do urso, como ele tem esse balanço, né, da cabeça verticalmente, que também é um comportamento estereotipado. Então, a gente consegue ver dois comportamentos estereotipados aqui. E também balançar a cabeça lateralmente é um comportamento estereotipado. Eu achei bem interessante esse filme, porque enquanto está gravando, ele está fazendo isso. Outra coisa que a gente já observa nesses vídeos, né? Mais uma coisa, é um animal que não tem cama, né? Esse animal não tem cama na baia. Ele tem esse acesso visual aí na frente, mas lateralmente ele não tem acesso a essas outras baias, né? Esse contato visual com outros animais, que é muito importante. E aqui fica batendo, né, o membro no chão. Isso também é um dos sinais clínicos de desconforto abdominal, né, de ficar cavando, que a gente chama. Mas a gente consegue diferenciar. Você vê que esse animal, ele bate o membro no chão, e daí depois ele já está distraído com alguma coisa. Você vê que ele está entediado mesmo, e não com dor, né? Ele não está aparentando estar com dor. Porque ele está ali olhando para o movimento, ele está bem interagindo, mas ele está entediado. Você vê que o animal está amarrado ali numa corda que está passando em cima. Vou passar de novo para vocês verem. Você vê que ele cava e depois ele meio que interage. Você vê que ele está entediado. Bom, esses métodos, existem, né, métodos corretivos, métodos inibidores, como o próprio nome diz, esses comportamentos estereotipados, eles só aparecem quando a gente tem um manejo, um manejo diário, um manejo errado nesses animais. Então, a gente precisa tirar a causa, né, e não fazer um tratamento inibindo, fazendo um tratamento punindo esses animais por essas atividades. Então, se esses animais começam a apresentar esse tratamento, a gente precisa saber qual a causa. A gente precisa soltar mais esses animais precisam fazer mais alguma atividade física, algum distúrbio, né, nutricional ali que esses animais estão passando. Então, a gente precisa saber a causa para a gente tratar a causa e não simplesmente colocar um método ali que vai inibir esses animais a fazerem esses comportamentos, porque você não está tirando a causa, você vai causar mais estresse, você vai causar mais frustração, mais tédio para esses animais. Então, você não está corrigindo, você está apenas punindo. Então, tem vários métodos para inibir esses animais de fazerem esses comportamentos que não são indicados, né? Amarrar o animal na baia, às vezes quando o animal fica andando muito, colocar algum pneu para limitar mais ainda o lugar desse animal andar, né? Olha só para você ver o nível de métodos, né? Que, assim, a gente só está piorando mais ainda a qualidade de vida desses animais. Esse do meio aqui é a trombeta, que vai fazer com que o animal não engular, não faça coprofagia, nem fique roendo madeira, e aí ele é retirado na hora da alimentação. E aqui é aquele colar de aerofagia, né, que muitas vezes não funciona,
Todas as vezes que eu vi em animais, nunca funciona 100%. Então, a gente vê aqui que nesse lugar ele vai apertar para evitar que esses animais fiquem engolindo ar. Então, são métodos dolorosos e são métodos que não vai ajudar e vai só piorar mais ainda a qualidade de vida desses animais. Então, para prevenir o desenvolvimento desses comportamentos, né, o correto é a gente proporcionar um ambiente mais próximo do natural para esses animais, permitindo uma interação social, elaborar um manejo nutritivo correto, um manejo alimentar adequado, permitir a realização de atividades físicas. Então, a gente precisa ver onde que a gente está errando para a gente conseguir melhorar esse ambiente que esses animais estão vivendo. Enriquecimento ambiental também é uma opção que a gente pode dar, mas não adianta, meu animal fica muito tempo na baia, daí você coloca algum objeto, alguma alimentação para fazer um enriquecimento ambiental, mas mesmo assim a gente não está trabalhando a causa, né? O enriquecimento ambiental é um complemento ali que a gente vai tá dando para diminuir esse tédio aí, esse tempo que esse animal fica sem fazer nada, mas a gente precisa também trabalhar a causa, né? Então, para tornar um ambiente confinado um pouco mais confortável, a gente pode utilizar esses enriquecimentos que vai visar diminuir esse estresse desses animais e acrescentar tanto objetos como alimentação para a gente estar trabalhando os desafios físicos e mentais desses animais. Então, a gente vai colocar uma coisa um pouco mais dinâmica dentro da baia para aumentar esse tempo, diminuir, né, esse tempo que eles ficam sem fazer nada. Então, aqui é sal que esses animais ficam lambendo. Esses dois aqui, eles ficam virando assim a caixinha e sai alimento, ração. Aqui também são frutas. E aqui é a cesta, né, que a cesta de feno mesmo, que eles pegam pequenas quantidades, eles conseguem pegar só pequenas quantidades, e aí dura mais, né, esse feno. Então, eles ficam mais tempo se alimentando. Bom, falar um pouco sobre alimentação. Deixa eu beber uma água. É muito engraçado. Eu estou falando para um monte de gente aqui, só que eu não estou vendo nada. Estou sozinha dentro do quarto, chegar uma pessoa que eu sou doida. Estou falando com uma luzinha que está aqui no computador. Mas vamos seguindo, vamos fingir que está falando sozinha, mesmo com tanto de gente olhando. Então, a alimentação desses animais é extremamente importante, né? A gente sabe que os equinos são herbívoros, se alimentam de folhagem, né? Essas folhagens, esse volumoso, é o capim, né? Que é fornecido através da pastagem, esses animais gramianos mesmo. Esses capins, assim, os capins que são mais utilizados e ideais para os equinos é o Tifton, o Mombasa, o Maasai. Então, são capins que têm um valor nutritivo e proteico muito bom para esses animais. Então, tem esse tipo de fornecimento de capim fresco e tem a capineira também. É muito engraçado. Eu estou falando para um monte de gente aqui, só que eu não estou vendo nada. Estou sozinha dentro do quarto, chegar uma pessoa que eu sou doida. Estou falando com uma luzinha que está aqui no computador. Mas vamos seguindo, vamos fingir que está falando sozinha, mesmo com tanto de gente olhando. Então, a alimentação desses animais é extremamente importante, né? A gente sabe que os equinos são herbívoros, se alimentam de folhagem, né? Essas folhagens, esse volumoso, é o capim, né? Que é fornecido através da pastagem, esses animais gramianos mesmo. Esses capins, assim, os capins que são mais utilizados e ideais para os equinos é o Tifton, o Mombasa, o Maasai. Então, são capins que têm um valor nutritivo e proteico muito bom para esses animais. Então, tem esse tipo de fornecimento de capim fresco e tem a capineira também. O ideal para a gente fornecer essa capineira é fornecer ela inteira, que vai possibilitar que o animal vai estimular essa mastigação do animal e vai possibilitar que ele mesmo escolha as melhores partes
para ele se alimentar, né? E para conseguir ter um aproveitamento maior dessa alimentação. Então, aqui no Brasil, é muito comum os produtores acharem que uma das capineiras é o capim-elefante. Então, às vezes, os produtores acham que quanto maior, mais aproveitamento, assim, né? Vai ter mais alimento para os animais. Mas é um pensamento um pouco errado, porque e aí eles cortam, tipo, de 3 metros a 5 metros esse capim-elefante e fornece para os animais. O ideal é que o corte seja de 1,5 metro a 2 metros, porque quando esse capim está muito grande, tem muito talo. Então, o aproveitamento desses animais vai ser muito diferente. A digestibilidade do equino é um pouco diferente do bovino, eles conseguem aproveitar um pouco mais. Mas os equinos, eles não vão aproveitar esse capim 100%, e também vai ter grande chance de cólica, né, de quadros de desconforto abdominal por conta dessas fibras muito longas e muito talo, né? Então, o ideal é que a gente corte ali, o corte seja feito com 1,5 metro, 2 metros, para ter o maior aproveitamento desse capim. Então, o ideal é que você corte e forneça, né? Mas quando isso não é possível, se você precisar cortar esse capim para fornecer, esses tamanhos, né, de corte tem que ser maiores que 4 centímetros, né, para você estimular a mastigação, você estimular a produção de saliva desses animais e ter um maior aproveitamento também. Então, tem o capim fresco, né, tem o feno, que ele é um processo de secagem parcial das forrageiras, né, assim que ele é utilizado, e isso permite que dure um pouco mais, né, esse feno, a gente pode aproveitar esse feno, dependendo do feno, né, até 1 ano, sem muitas perdas nutritivas. Então, a gente vê muitas propriedades usando o feno, por conta que a gente pode guardar, né, que a gente pode armazenar por mais tempo. A gente só tem que tomar cuidado com o tipo de feno, porque às vezes um feno muito ressecado, com muito talo, né, também pode causar quadros de cólica, e aí o animal também não vai ter um aproveitamento satisfatório. Também a gente tem a silagem, que vai passar por a ensilagem é um processo de fermentação, né, de conservação desse volumoso. Tem relatos de silagem que duraram até 12 anos, e aí com poucas perdas nutricionais. Então, tem que ser uma silagem de qualidade. A gente pode fornecer? Pode, para os equinos, mas tem todas as recomendações. O tempo de você tirar, a quantidade que você tira de silagem tem que ser o suficiente para os animais comerem até 2 horas, porque senão depois essa silagem ela começa a não ser tão palatável, e aí, como você dá um alimento para o animal comer em até 2 horas, você precisa oferecer ele mais vezes ao dia. Então, de 3 a 4 vezes é o mínimo que você tem que oferecer essa silagem, né? Que esse animal tem que estar se alimentando. Então, sempre retirar ali o que o animal não comeu, né, naquele tempo, e colocar uma silagem nova. Tomar cuidado com a forma como é feita, então, tomar cuidado da origem dessas silagens, porque também pode trazer alguns quadros de cólica. Tá, o volumoso. Uma das vantagens, né? A dieta do animal, o ideal é que ela seja, assim, 100% de volumoso, né? Só que aí tem esses animais que precisam de um pouco mais eles requerem um pouco mais de uma dieta elaborada, né? Que daí a gente faz um complemento com uma ração e com algum suplemento, mas o volumoso é extremamente importante e essencial na vida desses animais. Então, ele tem que ser até 75% desse manejo nutritivo. E ele tem essas características também, né? Ele vai reduzir esse tempo que esse animal fica fazendo nada, porque, ainda mais se você fornecer esse capim de forma natural, então esse animal vai selecionar o capim que ele quer comer, ele vai mastigar, vai ter esse processo de mastigação, este desgaste adequado dos dentes, né? Essa produção de saliva, né? Para a gente evitar alguns problemas intestinais do estômago.
e justamente para isso, para ter essa proteção da mucosa, né? Quanto mais esses animais mastigam, mais existe essa produção de saliva e mais ele vai ter essa proteção gástrica, né? Por isso que a gente precisa dar o volumoso antes do concentrado, para a gente preparar esse estômago para estar recebendo esse concentrado. Então, a gente tem a produção contínua do suco gástrico, né? E aí, por isso a importância desse volumoso para a gente estar preparando esse estômago e protegendo ele desse ácido para não dar eventuais úlceras, gastrite, né? Bom, o concentrado. Igual eu tinha falado, o volumoso, ele tem todas... Se for um volumoso de qualidade, ele consegue suprir todas as necessidades de um animal em manutenção. Um animal que não está exigindo muito dele, né? Então, o concentrado, a ração, ela tem que ser um complemento corretor. O que é isso? Ela tem que complementar. Então, o alimento principal tem que ser o volumoso. E aí a gente coloca a ração para complementar e corrigir as necessidades que esse animal está precisando e que a gente não consegue dar nesse volumoso, tá? Para esses animais que estão exigindo um pouco mais. Então, quanto melhor a qualidade desse volumoso, menor você pode dar um concentrado de qualidade, mas em menor quantidade. E quanto mais ruim, né, qualidade pior desse volumoso, aí a gente tem que dar uma atenção um pouco mais para essa ração, em relação à qualidade e quantidade. Bom, aqui eu já falei, não fornecer junto com o volumoso, né, porque a gente precisa ter um aproveitamento melhor desse concentrado. Então, o ideal é que você forneça de 30 minutos a 1 hora antes, ou de 30 minutos a 1 hora depois do volumoso, né? Você vai preparar esse estômago para estar recebendo esse concentrado, para ter um melhor aproveitamento. Então, nunca usar junto, dar o volumoso junto com o concentrado, porque você acaba que você não tem um aproveitamento ideal e que esse animal exige. E também oferecer a ração de meia a 1 hora antes e depois de exercício físico, também para não causar nenhum desconforto para esse animal. Então, esses animais, tanto animal de esporte, quanto éguas de reprodução, quanto potros, todos esses animais precisam de uma quantidade mesma quantidade de nutrientes. Mesma quantidade não, eles precisam dos mesmos nutrientes, né? Que carboidrato, vitamina, gordura, proteína e minerais. Então, eles precisam basicamente dos mesmos. Só que aí, às vezes, muda um pouco em relação à proteína, carboidrato, energia, para esses animais que exigem um pouco mais, né? Éguas em reprodução, esses animais de esporte, esses potros em crescimento, mas basicamente os animais precisam dos mesmos nutrientes, que é também, além da água, né, o volumoso, o sal mineral específico para equino e a água fresca e limpa que tem que estar disponível para esses animais. Então, aqui eu coloquei esse custo-benefício da ração, porque às vezes é interessante você introduzir a ração desse animal para diminuir ali os gastos com a alimentação, né? Se você coloca uma ração de qualidade, você consegue intercalar ela com feno também de qualidade e suprir as necessidades desse animal. Lembrando que a gente nunca pode ultrapassar 1% do peso vivo do animal, então, para cada 100 quilos de animal, 1 quilo de ração, e nunca ultrapassar 2 quilos de ração por refeição, né? O ideal é que a gente divida de 2 a 3 vezes ao dia, manhã, tarde e noite, essa ração. E um animal de 500 quilos, né, a gente nunca dá 2 vezes, 2,5 kg e 2,5 kg. É sempre bom dividir aí em 3 vezes para ter o melhor aproveitamento. Então, aqui eu coloquei um exemplo, né, um animal de 400 quilos, 4 quilos diários, dividido em 2 a 3 vezes ao dia. 1% é o máximo assim, que a gente usa. Às vezes, em alguns momentos específicos da vida desse animal, dependendo de qual a finalidade, a gente usa um pouco mais. Mas o máximo é 1%. O ideal é de 0,5% a 0,8%, você já consegue, muitas vezes, nesses animais de manutenção, suprir as necessidades.
Então, a gente tem o volumoso, a gente tem o concentrado e também a gente tem uns suplementos nutricionais, né? Que são probióticos, óleo mineral, alguns suplementos vitamínicos, minerais, energéticos e proteicos. Antes da gente introduzir esses suplementos, a gente tem que saber que, às vezes, você, dando um volumoso de qualidade, uma ração de qualidade, a gente já consegue ali suprir todas as necessidades do animal. Então, a gente tem que ofertar conforme a real necessidade desse animal, por isso que é interessante sempre você buscar um médico veterinário para estar te ajudando aí no seu local específico, né? Que isso muda também em relação ao uso desse animal, para estar elaborando uma dieta aí nutricional adequada. Então, sempre buscar equilibrar a dieta desses animais, né? Com volumoso e concentrado, e caso necessite, fazer esses suplementos, né? E a gente sempre tem que lembrar, mínimo necessário e não máximo obrigatório. Então, a gente precisa dar um volumoso de qualidade e não dar muito volumoso para esse animal, dar um concentrado de qualidade e não dar muito concentrado, para a gente ter uma resposta boa desses animais, né? Um desempenho satisfatório. Bom, aqui é uma tabelinha de score corporal desses animais, que vai de 1 a 9, desde de muito magro a muito gordo. A gente vê que o ideal é ali entre 4 e 6, a gente consegue diferenciar esses animais pelas imagens. E a gente também tem que sempre levar em consideração a dieta desses animais e a importância de fazer um manejo nutritivo adequado para evitar que esses animais cheguem nesse score gordo, né? Podem trazer doenças metabólicas, e também evitar que eles cheguem muito nesse score de 1 a 3, né? Animais muito magros. Que esses animais também podem estar sofrendo de algum tipo de transtorno, alguma doença, gastrite, algum desconforto que pode estar limitando esse aproveitamento alimentar desse animal. Então, acho importante a gente ter em mente aqui o que é ideal desses animais. Não adianta você ver um animal muito gordo, que ele é o mais bonito, que não é. Esse animal, ele não está ali 100% ideal, né? E as consequências desse manejo nutricional inadequado, né? O aparecimento dessas cólicas, como a gente já citou, alguns manejos errados que pode trazer cólica para esses animais. Esse manejo nutricional inadequado, ele representa quase 95% do aparecimento de cólica nos equinos. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, nunca fazer uma introdução de ração muito rápida. Então, tem que ser uma coisa muito lenta, uma coisa muito gradual, né, que a gente chama. Mudança também, ele come esse tipo de ração, a gente vai mudar de fabricante ou de composição. Tudo isso tem que ser trabalhado, tem que ser... o ideal é que tenha um médico veterinário para te dar instruções adequadas, e esse manejo tem que ser muito gradual para a gente evitar esse tipo de problema nos animais. A redução de apetite, né, nesses casos de gastrite, úlcera gástrica, esses animais apresentam muito desconforto, então pode diminuir o apetite desse animal. Má condição corporal, né, a gente já mostrou, animais muito gordos, animais muito magros, animais que também vão ter um desempenho muito ruim, né, esse desempenho vai diminuir. E esses problemas dentários também, né, que é importante ter esse desgaste adequado dos dentes para não ter também problemas dentários. O caso que eu mostrei dos animais muito magros também, dos problemas pode ser tanto úlceras gástricas quanto problemas dentários. Então, tudo isso tem que ser averiguado, né? Eu estou dando uma alimentação boa para esse animal, estou dando ração, vejo que está de qualidade, mas ele está emagrecendo. Então, a gente precisa pesquisar onde que está o erro aí, né? Que também pode ser... Esse animal pode estar passando por alguma doença, né? Os problemas respiratórios são comuns nesses animais que ficam embaiados, ainda mais animais que ficam em lugares muito fechados, que não têm uma ventilação adequada, e aí tem muita poeira da cama, tem muita poeira do feno, então as chances desses animais terem problemas respiratórios são grandes, nesses animais estabulados. Bom, vamos falar sobre instalações. Deixa eu beber uma água aqui, que eu estou falando demais.
falando, não tem ninguém aí, estou falando aqui sozinha, parece uma doida. Mas tudo bem, vamos lá. Tá, falar um pouco sobre instalações. A gente vai começar falando dos piquetes, né? O ideal é que esses animais fiquem a maior parte do tempo soltos, mesmo esses animais de ir, porque esses animais aí de centros, onde a gente só vê baia. O ideal é que esses animais, você procure um ambiente que tem um piquete, algum lugar para esse animal ter uma socialização, ver outros animais, tomar sempre cuidado para não ser uma interação social negativa, né? Às vezes tem ali uma briga por hierarquia. Então, sempre manter um convívio amigável desses animais. Então, o ideal é que eles fiquem soltos a maior parte do dia. Esse é o certo, né? Mas a gente vê que nem sempre, a maioria das vezes, isso não é levado em consideração. Então, esses piquetes, eles têm que ter água limpa e água o tempo inteiro, assim, água limpa, fresca, o tempo inteiro para esses animais. E esse espaço também tem que ter algum tipo de sombreamento, né? Tanto para evitar chuvas, quanto para evitar sol muito forte nesses animais, que vai causar desconforto, assim, vai causar algum tipo de estresse. Então, o ideal para os animais é um acre, que é 0,4 hectare, que corresponde a meio campo de futebol para cada animal. E aí, quando a gente tem uma forragem boa ali, quando está na época que a gente tem bastante capim e tudo, a gente pode até colocar 4 animais por hectare, que é um pouco maior do que um campo de futebol. Então, a gente pode colocar esses animais que tenham essa interação social positiva, né? Mas sempre, mesmo quando, nesse caso aqui, quando você não tem um volumoso de qualidade para estar ofertando, mesmo esses animais em piquetes, a gente tem que fornecer o volumoso, né? Fornecer o concentrado, caso use, e o sal mineral, que também é muito importante. Não sei se eu vou falar ali na frente. Eu acho que não, acho que eu pulei alguma parte aqui. Do sal mineral, né? Esses animais, eles precisam de água limpa e disponível o tempo inteiro, água fresca. Eles precisam de um volumoso de qualidade e quantidade também considerável, né? Para ter um funcionamento bom ali dessa digestão. Eles precisam de um concentrado também de qualidade. Não adianta você fornecer o concentrado e a gente não conseguir avaliar da onde que veio esse concentrado, da onde veio essa ração, qual a origem dessa ração e tudo isso. Então, tudo isso tem que ser levado em conta. E o sal mineral também é muito importante para esses animais. Tanto animal de manutenção de qualquer idade. E aí a gente tem que estar disponibilizando isso nos piquetes, né? Água limpa, sal mineral. Quando não tem tanto verde, quando não tem muito volumoso, a gente também tem que estar fornecendo isso para os animais, mesmo que eles estejam em piquete. Bom, os piquetes, ele tem que ter uma suplementação, né? Igual eu já falei, de feno ou verde, quando a disponibilidade desse piquete é ruim. A alimentação deve ser fornecida em locais protegidos da chuva, em recipientes próximos ao chão, de até 50 centímetros do chão. Então, próximos ao chão. O ruim da gente colocar essas alimentações no chão é a contaminação, com fezes, com urina. Então, o ideal é que você procure, né, colocar essa alimentação em algum recipiente para esses animais, mas que sejam baixos por conta de toda a fisiologia, né, que esses animais, eles sempre se alimentavam ali, né, em capineira, próximo ao chão. Então, a gente tem que sempre levar isso em consideração, que esses animais continuam se alimentando assim, com a cabeça baixa e tudo. Então, o sal mineral deve ser disponibilizado em comedouros também, tem que estar sempre coberto para evitar desperdício desse sal. Aí, aqui tem um modelinho de cerca, né? Um modelo de cerca de arame farpado, aqui de madeira. A gente consegue observar aqui, nessas duas fotos, que a madeira que sustenta essa cerca, ela está do lado de fora na verdade, aqui era para estar. Aqui tá, a gente vê que tá, né? Porque aqui tá um capinzinho que eles estão comendo, ele tá um capinzinho verde, até porque eles estão desse lado aqui.
O ideal é que essa madeira que é construída a cerca fique do lado de fora do piquete, para evitar que esses animais, quando estão correndo e tudo, não esbarrar e acabar machucando nessa cerca. Então, a gente tem essa cerca de madeira, cerca de arame liso e cerca de arame farpado. A cerca de arame liso, ela assim, os animais, eles não têm tanto medo, assim, dela, sabe? Então, por isso que a gente tem, às vezes, alguns acidentes com arame liso, porque isso não amedronta muitos animais, e às vezes eles enroscam, e às vezes eles forçam essa cerca. A cerca de arame farpado, eles respeitam um pouco mais, mas quando acontece acidente, eles costumam ser acidentes um pouco mais sérios, um pouco mais intensos, assim, né? E aí a gente também tem esse animal, ele está do lado de uma cerca de uma linha, um arame com choque, né? Aquela cerca elétrica, né? A gente tem que sempre levar em consideração que tem que ser uma cerca específica para esses animais, tem que ter uma voltagem ali ideal, uma voltagem certinha. Ela tem que ser boa o suficiente para que esses animais respeitem, para esses animais sentirem um certo desconforto quando encostar nessa cerca, mas também não pode ser tão perigosa a ponto desses animais ficarem grudados, né? Então, essas cercas para esses animais, elas costumam ter alguns pulsos de eletricidade, né? Que o animal encosta, então ele recebe aquela carga e logo ele solta, né? Então, por isso que tem que ser uma energia pulsante ali, uma coisa intermitente, para evitar acidentes com esses animais. E aí eles costumam a respeitar um pouco mais, né? Quando eles sentem esse desconforto, e aí evita deles se aproximarem dessa cerca. Então, a altura ideal da cerca é de 1,5 metro, mais ou menos, e tem que ter 40 centímetros do chão, para evitar que eles enrosquem ali a ferradura e cause acidentes. Essas fotos são fotos pessoais minhas mesmo, de animais que a gente atendeu no hospital, que é bem comum da gente receber esse tipo de animal lá, por acidente com arame liso, né? Esses animais se enroscam e aí acabam puxando, e quanto mais puxa, quanto mais força, né, maior o estrago. Então, esses dois primeiros aqui é do mesmo animal, e eu lembro que foi uma égua que a gente recebeu, e que já tinha muito tempo que estava assim, então a gente não conseguiu fechar, e aí demora mais ainda esse processo de cicatrização. E aqui nessa última foto, a gente foi um animal que foi rápido para o hospital, então a gente conseguiu suturar, e a cicatrização um pouco melhor. Então, esse é um dos problemas que acontece aí de arame liso e é bem comum de acontecer. Bom, as baias. As baias é o ambiente que os animais ficam a maior parte do dia. Então, a gente precisa dar muita importância para esse local, né? Quando a gente fala de instalações ideais, de instalações boas, aí os produtores já pensam logo, né, financeiramente, porque vai gastar com material, com instalação, esse manejo também vai gastar com um profissional e tudo, mas eles esquecem que quando esse animal ele consegue entrar ali, ter um bem-estar adequado, eles conseguem ter uma qualidade de vida muito boa, eles trazem retorno, né, tanto reprodutivo quanto de exercício e tudo. Foi rápido para o hospital, então a gente conseguiu suturar e a cicatrização um pouco melhor. Então, esse é um dos problemas que acontece aí de arame liso e é bem comum de acontecer. Bom, as baias. As baias é o ambiente que os animais ficam a maior parte do dia. Então, a gente precisa dar muita importância para esse local, né? Quando a gente fala de instalações ideais, de instalações boas, aí os produtores já pensam logo, né, financeiramente, porque vai gastar com material, com instalação, esse manejo também vai gastar com um profissional e tudo, mas eles esquecem que quando esse animal ele consegue entrar ali, ter um bem-estar adequado, eles conseguem ter uma qualidade de vida muito boa, eles trazem retorno, né, tanto reprodutivo quanto
de exercício e tudo para o que você vai usar esse animal. Então, acho que a gente tem que pensar que vai ter gastos, mas as recompensas também vão ser grandes. E é melhor a gente prevenir, né, do que ter problemas muito mais sérios posteriormente. Então, essas baias, elas têm que ser instalações individuais. Peraí, rapidinho. Tem que ser instalações individuais e essas baias, elas têm que... A gente tem que sempre fornecer um conforto, procurar sempre manter um lugar muito limpo, né? Sempre lembrar da higiene desse lugar e da segurança também, né? Já que o animal passa a maior parte do tempo nas baias. O espaço mínimo é de 4 metros por 3, né? Mas o ideal mesmo é de 4 por 4. O tamanho dessa baia tem que ser ideal para o animal conseguir deitar, conseguir rolar e conseguir levantar, né? Porque quando o animal ele não consegue fazer isso, quando o animal ele deita e na hora que vai levantar ele machuca, ou isso causa algum desconforto para o animal, ele vai parar de fazer isso, ele vai parar de deitar, né? O que vai gerar sérios problemas. Então, a gente precisa pensar nisso, né? Esse animal ele precisa de um conforto naquele lugar onde ele passa a maior parte do tempo. Então, deitar, rolar, conseguir andar e tudo. O pé direito tem que ser de 3 metros de altura para ter uma boa ventilação e para não atrapalhar esses animais, para ter uma boa ventilação, uma boa iluminação natural, né? Então, é importante esse pé direito alto. Aí aqui são algumas instalações, né? O ideal. A gente vê aqui que a gente tem a baia e entre as baias a gente tem um contato, né? Que é o ideal, você ter os animais terem esse contato uns com os outros, de um lado de uma baia para outra, né? Então, sempre manter que seja fechado, né? Para o animal não ter acesso um ao outro, de pular e tudo, mas que o animal consiga ver o outro muito bem, para ter uma interação ali, né? Eles são animais muito curiosos, né? Então, quando estão dentro da baia, eles procuram ficar olhando a movimentação, procuram outros animais, então procuram ter essa interação. Então, é muito importante que a gente proporcione isso para esses animais. A gente vê aqui um modelo maravilhoso, né? Tem um lugar de comida, tem um lugar de água, tem até um ventilador aqui, para esses animais não ficarem com calor. E a gente vê o tamanho dessa cama. Lá na frente a gente vai falar um pouco das camas, mas a gente vê que é o ideal, assim, a gente vê que são camas que trazem conforto e são camas chamativas, né, que vai estimular esse animal a descansar, a deitar. Então, a porta dessa baia também é importante, o ideal que tenha, sejam 2 portas, né, quando esses animais estão lá dentro, essa porta de cima fique aberta para eles conseguirem, tanto para uma boa ventilação, iluminação, quanto para interação mesmo. Essas aberturas laterais têm que ser protegidas, igual eu já comentei. E aqui a gente comenta que nenhum piso elimina a necessidade da cama, né? Tanto ele de barro, tanto ele de cimento. Então, todo tipo de piso, a gente precisa de uma cama para dar um conforto para esse animal. E essas camas que tenham uma boa higienização, né? Que a gente consegue higienizar esse lugar diariamente. Então, tirar fezes, tentar coletar ali aqueles lugares úmidos. Bom, os comedouros, ou os coxos, né? Eles têm que ter as bordas arredondadas. Aqui eu coloquei um exemplo que a gente vê que aqui já até quebrou um pedaço. Que eles não têm as bordas arredondadas, né? Isso, a chance de acidente é muito grande. E até dificulta na hora da limpeza desses coxos. Então, é ideal que sejam bordas arredondadas. Embaixo também seja todo arredondado, sem canto, para a gente conseguir fazer uma limpeza e tirar todo esse conteúdo. A gente tem aqueles bebedouros, os manuais, né? Que é bom no sentido de que todo dia você vai ter que estar colocando água para esse animal, então você vai estar vendo a limpeza desse bebedouro. E tem um automático, né? O automático, o animal vai ter água à vontade, mas você tem que sempre ficar alerta, né? Porque vai que estraga alguma coisa. Então, às vezes, você deixa lá porque é automático,
mas aí acaba essa água e aí causa muitos problemas para esses animais, principalmente cólica, né? Então, esses bebedouros e comedouros, eles têm que ser grandes e fundos o suficiente para não deixar, para essa alimentação não cair, mas eles também têm que ser rasos, porque como esses animais são presas, eles precisam se alimentar e mesmo assim olhar o que está acontecendo ao seu redor, né? Então, nunca fundo para esses animais colocarem toda a sua cabeça, e aí eles acabam que ficam sentindo desprotegidos, né? Então, o ideal é que eles sejam rasos e fundos ao mesmo tempo. Deu para entender aí. A altura do chão também, de 50 a 60 centímetros. E o feno ele pode ser oferecido em manjedouras ou naquelas redes, né? Que tem aquelas aberturas pequenas e o animal pega pequenas quantidades, então dura um pouco mais, né? E a parte de baixo ali tem que estar com 1 centímetro do chão. Elas são realmente um pouco mais altas, né? Ah, mas você comentou que os animais eles têm que comer ali com a cabeça voltada para o chão. O ideal também é aqueles lugares, né? Aqueles coxos onde tem a rede igual essas redes altas, tem umas que são baixas, que aí você também limita a quantidade que esses animais vão estar ingerindo. Acho que deu para entender. Os tipos de cama. Então, essa cama, ela tem que ser confortável e chamativa para esse animal deitar, descansar. Os animais, às vezes, quando tem cama insuficiente, começam a dar feridas, né? Dá aquelas, o pelo fica caindo, começa assim, né? O pelo cai e fica aquela raladinha. Então, é mais frequente dar aqui, nessa região de tuberosidade, e aqui, né, na escápula do animal, nessa região aqui. Então, são as regiões que têm mais contato com o solo. Então, por isso que aí vai machucar mais. Então, a gente tem que sempre tomar cuidado, né? Quando está machucando, é porque tem pouca cama. Às vezes, quando o animal deita e levanta, aí tem alguma parte do corpo que está molhada, a gente também tem que tomar cuidado com isso. É porque está muito úmida essa cama, né? Tanto ou com fezes ou com urina. Então, por isso a importância dessa higiene diária. Isso, tem que ser de fácil manutenção, né? Não adianta você colocar uma cama que vai dar muito trabalho e tudo para tirar fezes, urina, porque isso tem que ser diário. E também tem que ter disponibilidade, né? A cama ideal é a de maravilha, mas às vezes é uma cama muito cara, uma cama que você não consegue ter acesso, às vezes na sua propriedade ou na sua cidade você tem acesso melhor para uma cama, né? Em relação a custo, então tudo isso tem que ser levado em conta. Então a gente tem a de palha de arroz, que é muito utilizada, tem a de navalha, tem a de areia. A de areia ela é um pouco ruim em relação à drenagem, né? A absorção desses fezes, urina. A de borracha, tem a cama de borracha, a manutenção dela é difícil, assim, em relação à limpeza e tudo. É pesado para tu ficar levantando e tendo que limpar. E, querendo ou não, é uma cama dura. E aí tem a pó de serra, que também não é muito indicado por conta desse pó mesmo, né? Por conta de problemas respiratórios. Tem a de feno, né? Resto de feno, que esse animal não vai se alimentar. Capim, aqueles capins de beira de estrada, que também o animal não vai se alimentar. E bagaço de cama. Então, uma das características dessas camas é que elas também não sejam palatáveis, né? Que esses animais não fiquem ingerindo essa cama. Às vezes, quando o animal fica comendo, ainda mais a palha de arroz, pode ser deficiência de fibra também. Então, a gente tem que saber onde que a gente está errando, né? Esse animal que fica em busca de fibra aí para o seu corpo. Então, as instalações precárias. Tem algumas fotinhas aqui. Aqui a gente vê que é uma baia pequena. Eu tenho certeza que esse animal não vai conseguir deitar, esse animal não vai conseguir rolar aqui. Não tem uma interação nem com o meio externo, nem com as baias do lado, né? Então, é uma caixa que esse animal foi colocado. A gente vê que tem uma ventilação, iluminação, mas também cama insuficiente. A gente vê que onde o animal está, não tem cama. E às vezes, como que a gente sabe que a cama está no tamanho ideal, né?
o animal entra, deita e levanta e você não consegue ver o chão. Então, a gente sabe que ali a quantidade ideal de cama, né? O animal não vai deitar e vai ralar ali partes do seu corpo no piso duro. Então, aqui também a gente vê, acho que é uma baia bem parecida, a cama também só na metade da baia, não entendi isso. Pode estar até num tamanho bom, mas como esse animal vai se movimentando, deita e rola, essa cama ela vai ser distribuída e talvez essa distribuição não seja ideal. Aqui também a gente vê que não tem janelas. Aqui a gente vê uma janela, provavelmente de uma baia para outra, mas a gente consegue ver que não é ideal, porque você só vê a cabeça do animal. E o ideal é que o animal ele consiga ver o outro animal de corpo inteiro, né? E não só a cabeça. Então, tem a janela, mas não é de um tamanho ideal. Aqui, tem nem muito o que falar dessa foto, assim, é uma foto horrível. É uma baia sem janela, sem cama e com bastante umidade, né? Umidade não, bastante urina, bastante... não é nada chamativa, né? Nunca que o animal vai entrar e vai deitar nessa cama. Aqui também a gente vê um animal deitado e eu acho que a gente consegue observar que esse animal não vai conseguir levantar aqui, né? Não vai conseguir levantar com facilidade. Então, você vê que a cabeça dele aqui já está próxima à parede, então esse animal ele vai levantar com certa dificuldade, o que vai acarretar esse animal não ficar deitando, porque isso vai gerar dor e desconforto. Aqui a gente vê a redinha, né, a gradezinha de feno, acho que até um feno de alfafa, e a gente vê que está muito alto, o animal ele busca ali o alimento, e na hora que ele puxa, a chance desse pó, né, desse feno cair no olho dele é muito grande. Então isso também, se começar a ser um ato desconfortante, esses animais vão parar de fazer. Aqui também algumas precariedades de baia, sem cama. Tá, manejo sanitário, tá acabando. Tá no último aqui, tá acabando, já termina. Vamos lá. É importante a gente lembrar que para ter uma boa resposta vacinal, né, esses animais eles precisam estar em bom estado nutricional, eles precisam estar livres de doença, tem que estar desparasitados. Então, esses animais eles precisam estar bem para conseguir ter uma resposta a essas vacinas, né? Então, essas vacinas é uma prevenção de doenças, né? Esses dias eu estava conversando com um veterinário, sobre bovino. A gente estava conversando sobre vacinação e a gente estava falando que não adianta a gente vacinar um animal sendo que você deixa ali livre como se diz? Você vacinou esse animal, mas esse animal está exposto, né? Essa exposição aí contínua. Então, é a mesma coisa de você vacinar um animal para botulismo, um bovino para botulismo e deixar esse animal solto no pasto, com lixo, com resto de osso e tudo mais. Então, a gente vacinou, mas a gente não estava fazendo a proteção certa, né? Então, a gente precisa aliar tudo isso, fazer essa prevenção com essa vacinação, vacina adequada, vacina de origem confiável, para a gente conseguir proteger o nosso rebanho ou o nosso animal. Então, é importante a asepsia do local dessa vacina, né, para ter um bom resultado. E também todos os materiais descartáveis, agulha, seringa, né, nunca repassar de um animal para outro, porque você vai estar vacinando, mas você pode estar levando doença um para o outro. Esses animais, eles têm que estar em bom estado de saúde, né, para poder potencializar esses ganhos nutricionais. Então, a gente tem que pensar num conjunto, né, manejo nutricional, o bem-estar animal, para a gente pensar numa vacinação, né, para a gente fazer um combo desse animal e fornecer a ele tudo aquilo que ele precisa. Então, não adianta ter uma genética boa, uma alimentação de qualidade, um treinamento ideal, sendo que a gente não está protegendo esses animais e não está fazendo essas medidas preventivas com vacinação e
podendo proteger esses animais de doenças. E a melhor forma mesmo é a prevenção para evitar gastos futuros, né? Gastos muito maiores, no caso desses animais contraírem alguma doença. Bom, controle de endoparasitas. Então, nós temos, né, esse manejo sanitário é composto de controle de endoparasitas, ectoparasitas e vacinação. Então, a gente tem que proteger esses animais de doenças, proteger esses animais de carrapatos e proteger esses animais de vermes também, né, que se alimentam desses animais. Então, os equinos, por ter esse hábito alimentar frequente, eles estão sujeitos, assim, esses hábitos alimentares de se alimentar do chão e tudo, eles estão sujeitos a uma infestação de verme no seu trato gastrointestinal muito grande, né? O que vai debilitar e fornecer a ele tudo aquilo que ele precisa. Então, não adianta ter uma genética boa, uma alimentação de qualidade, um treinamento ideal, sendo que a gente não está protegendo esses animais e não está fazendo essas medidas preventivas com vacinação e podendo proteger esses animais de doenças. E a melhor forma mesmo é a prevenção para evitar gastos futuros, né? Gastos muito maiores, no caso desses animais contraírem alguma doença. Bom, controle de endoparasitas. Então, nós temos, né, esse manejo sanitário é composto de controle de endoparasitas, ectoparasitas e vacinação. Então, a gente tem que proteger esses animais de doenças, proteger esses animais de carrapatos e proteger esses animais de vermes também, né, que se alimentam desses animais. Então, os equinos, por ter esse hábito alimentar frequente, eles estão sujeitos, assim, esses hábitos alimentares de se alimentar do chão e tudo, eles estão sujeitos a uma infestação de verme no seu trato gastrointestinal muito grande, né? O que vai debilitar o seu organismo e vai comprometer a saúde e o desempenho. Esses vermes, eles devem ser eliminados porque eles se alimentam dos animais. Então, isso vai causar uma alteração na integridade e saúde desses animais. Esses vermífugos, né, que a gente chama, eles são vendidos em grânulos, em líquido e em pasta. Os que são vendidos em pastas, eles são um pouco melhores. Eles são um pouco melhores e mais eficientes. O manejo ideal para controle de endoparasitas é quando a gente faz aquela análise de fezes, para a gente saber qual tipo de fezes esse animal está sendo parasitado, para a gente fornecer o vermífugo ideal, né? Mas isso é difícil, muitas vezes não é feito. Então, tem uma tabelinha que mostra assim, o que a gente pode chegar ao ideal na vermifugação dos animais. Então, os potros, depois de 30 dias de idade, já começa a vermifugação e repetir com 60 dias até completar 1 ano. Tanto em potros quanto adultos, o ideal é que você dê 3 vermífugos diferentes. Por exemplo, você vai dar 3 vezes ivermectina ali nesse intervalo de tempo. E aí depois você muda por conta da resistência, para esses animais não criarem resistência. Então, a gente usa, basicamente, ivermectina, moxidectina e praziquantel em adultos, né, em cavalos. Aí a gente evita de usar moxidectina em potros, por conta de problemas que pode causar. Então, tem esse tipo de vermífugos que eles são um pouco mais sensíveis. Então, você dá 3 aplicações de ivermectina, aí você faz a moxidectina, aí depois você volta para a ivermectina, 3 aplicações, para alternar aí e não causar uma resistência, tá? Então, os adultos, a vermifugação é a cada 4 a 3 meses, dependendo de onde esse animal está sendo criado, qual o manejo que está desse animal, por isso a importância de um médico veterinário, que ele vai te dizer o tempo certo, o vermífugo certo, para você estar dando para esses animais. O controle de ectoparasita, né? Os ectoparasitas são parasitas que vivem que vivem na pele ou sobre a pele desses animais e que se alimentam também desses animais. Por isso é importante a gente controlar, né? Porque isso vai acabar trazendo prejuízos para a saúde
e diminuindo o desempenho desses animais. Além de causar doenças, né, como a babésia, que a gente sabe que que os animais podem adquirir. Bom, aqui é um esquema de vacinação. O professor Rafael, na outra palestra dele, explicou bem, assim, ele citou todas as doenças. Daí eu vou passar só por cima mesmo, a gente vai comentar um pouco sobre cada doença e falar da importância, né? Então, essas são as doenças que é o esquema de vacinação que é usado para equinos aqui. Então, a gente tem o tétano, a gente vê que todos é anual, né? A gente já falou ali na verdade, a gente não falou. Aqui. Os potros, a primeira dose após a desmama, ali entre 3 meses mais ou menos, 6 meses, e a segunda dose com 30 dias. E aí depois vai ser anual igual um adulto. Então, esses animais, você faz esse esquema de vacinação tudo certinho. Esses animais vão estar protegidos durante aquele ano. Por isso que é importante essa vacinação anual. Então, todos os anos, você repetir, você está protegendo os seus animais e diminuindo a chance deles adquirirem essas doenças. Então, tem que ser anual, não adianta você dar a cada 3 anos ou a cada 2 anos, porque a proteção ela funciona anualmente. Então, a gente tem um tétano, ele não é obrigatório, mas isso não anula a sua importância, né? Já que os equinos são um dos animais mais susceptíveis a essa doença, e quando esses animais têm esse tipo de doença, essa doença ela causa um desconforto muito grande, um sofrimento muito grande para esses animais. Por isso a importância dessa vacinação, além também de ter um tratamento complicado, demorado e muito caro. E a maioria das vezes esses animais não sobrevivem. Então, também quando esse animal sofre algum acidente, alguma ferida exposta, castração, é importante sempre a gente fazer o reforço dessa vacina. A influenza, ela não é uma doença fatal, ela não chega a ser uma doença fatal, mas tem os seus casos isolados, né? Potros, animais imunossuprimidos, acaba vindo a óbito com essa doença. É altamente contagiosa e, de forma geral, ela acomete o sistema respiratório dos equinos, causando tosse, febre, corrimento nasal, falta de apetite, e ela é obrigatória em competições. Por quê? Porque ela é altamente contagiosa e, então, o animal de competição, né, ele acaba ali contagiando quase todos os animais da competição, animais que estão ali próximos. Por isso que ele é obrigatório e tem que ter essa vacina. A encefalomielite, ela não é obrigatória, mas isso não anula a importância dela, porque quando esses animais eles adquirem essa doença, ela tem quadros neurológicos que pode levar à morte, né? A encefalomielite, ela é obrigatória para animais que vão viajar para o exterior. A gente tem a raiva, que, como todo mundo sabe, é uma doença que não tem tratamento, né? Não tem um tratamento específico e ela invariavelmente todos esses animais vão via óbito, né? Então, além de ser uma zoonose também, então é muito importante a gente fazer essa vacinação de raiva. E a rinopneumonite, ela tem 4 apresentações, pode dar quadros neurológicos, quadros respiratórios, quadro neonatal e a herpes vírus tipo 1, né, que vai causar o aborto das éguas. Por isso que aqui é um pouco diferente o protocolo em éguas gestantes, por conta do aborto. Bom, é isso, gente. Vou falar igual o meu professor Rafael falou, não é fácil criar um cavalo, a gente sabe que tem todos os gastos, que a gente tem que sim pensar no bem-estar desse animal. Antes da gente pensar em adquirir esses animais, a gente tem que pensar em tudo que a gente tem que proporcionar, né? Tudo que a gente vai ter que proporcionar para esses animais, todo esse manejo aí adequado para evitar doenças. Então, não é caro, a gente tem seus gastos com o cavalo. Então, eu vou falar o que o professor Rafael fala nas aulas de graduação,
que se você não quiser gastar com cavalo, que a gente sabe que vai ter seus gastos, e mesmo assim você quiser ter um cavalo, para você não interferir no bem-estar e na qualidade de vida de um animal, é melhor você comprar um quadro lindo, maravilhoso de um cavalo e colar na sua sala. Que esse, tenho certeza que não vai dar problema nenhum. Então, a gente tem que sempre levar em consideração e da importância, né, de você fornecer um bem-estar para esse animal. É isso, eu vou finalizar com essa frase aí, que nesse tempo de pandemia, eu acho que é sempre bom a gente lembrar, é sempre bom a gente conversar com nossos familiares, nossos amigos, da importância da gente cuidar da nossa saúde mental, da nossa saúde física, né? A gente acreditar, ter fé que dias melhores vão vir e a gente está preparado para isso, né? E a gente pensar nessa fase como uma fase mesmo de evolução, para a gente chegar num mundo novo aí, nesses dias que vão ser diferentes aí para a gente, daqui para frente, como pessoas evoluídas, né? Como pessoas melhores. É isso, muito obrigada. Essa fotinha tem 1000 anos, eu nunca mais consegui tirar um igual, é lá no gavetão, né? Porque eu era estagiária, e eu acho linda essa árvore, ela nunca mais ficou assim para a gente tirar fotos bonitas. Ela fica florida, mas nunca fica bonita assim. É isso, gente. Verônica, muito obrigada pela apresentação. Eu convido agora também a Denise para a gente poder fazer as perguntas. Então, assim, a gente teve muitas perguntas e muitas delas foram respondidas durante a apresentação. Então, Denise, eu peço que você dê uma selecionada, assim, nas principais, porque senão o nosso vídeo também fica muito longo e isso prejudica depois na divulgação, tá? Então, algumas dúvidas eu vi que já foram sanadas, mas caso ainda não fiquem completamente tiradas, né? A gente pode entrar em contato depois com quem quiser, pelo Instagram, enfim. A Verônica e a Denise podem passar o contato. E aí, Denise, eu te peço só esse favor, tá? Para a gente selecionar as perguntas que não foram faladas realmente na apresentação. Legal. Eu acho que deu uma falha no vídeo na hora que a Verônica estava falando do motivo de amarrar o cabresto na altura da escápula, quando vai amarrar o animal, né? Ou acima. Por que não prender o animal embaixo sem prender em cima? Tá. Então, a gente sempre tem que tomar cuidado para não deixar esses animais presos muito baixo, porque esses animais podem assustar ou até se incomodar por estarem presos muito baixo, estacar e aí fazer algum movimento brusco e acabar causando um acidente. E na hora de amarrar, né, a gente sabe que tem um jeito certo de amarrar para caso ter algum acidente, a gente conseguir soltar esse animal muito rápido. E na hora de amarrar também, amarrar de uma forma que esse cabresto não vai descer, porque eu já vejo muita gente amarrando, e aí esse cabresto vai descendo, e você está fazendo alguma coisa ali, e aí esse cabresto vai lá para o chão, e na hora que esse animal sente que ele está muito baixo, ele acaba se assustando. Então, por isso a importância de sempre amarrar acima ali da escápula e amarrar forte. Deixa eu só entrar aqui um pouquinho. Na hora de amarrar o cabresto, se você coloca o cabresto baixo, o animal passa a pata, ele cruza, muitas vezes ele tomba. Então, já vi fratura exposta por causa desse tipo de amarrio. Por isso que a gente fala mais de amarrar em cima, né? Que se o animal estacar, se ele vier a patear, alguma coisa assim, ele não vai se enroscar nessa corda. Então, essa é uma das questões aí que se amarra sempre esse cabresto no alto. A outra pergunta aqui foi: o uso da ferradura é essencial? Qual a importância da ferradura? Então, assim, o animal pode ficar sem ferradura? Então, é igual eu comentei, depende do uso que você vai dar para esses animais, né? Animais que ficam andam muito em asfalto, animais que andam em ambientes com muita pedra, muito duro, muito cascalho. Então, essa é a importância da ferradura, para estar protegendo o casco desse tipo de lesões que esses pisos muito duros podem causar. Então, animais que vivem em pasto, que tenham a lida de pasto mesmo, ambientes que não sejam muito duros, que tenham muitas pedras, eu não vejo tanta necessidade de ferrar esses animais, mas o casqueamento é muito importante. E a gente consegue fazer só o casqueamento, né? A gente não consegue fazer o ferrageamento do animal sem casquear, mas a gente consegue fazer só um casqueamento
para estar podendo podar, né, esse crescimento e esses animais que vivem em pasto e tudo. Legal. Aí o Renan fez uma pergunta sobre a socialização lateral na baia, quando você tem animais, os garanhões ou animais mais agressivos. Como é que você faz esse tipo? Como é que seria essa socialização lateral, né? Exatamente. Esses animais, eles acabam tendo uma relação negativa, né, de um com o outro. Então, mesmo essas baias com essas grades laterais, né, acaba sendo um ambiente um pouco ruim, um pouco estressante para esses animais. Então, é bom a gente evitar deixar esses animais que ficam brigando muito, que se estranham muito, ficarem um do lado do outro. O ideal é que sejam animais que tenham uma interação positiva. Eu mostrei na minha apresentação a foto de 2 garanhões, sendo que um era extremamente agressivo, quebrou a baia, pateando tudo. Então, o animal, quando ele está estressado, ele fica mais agressivo, ele fica mais tenso, né? Quando você libera ele para ele ter uma interação, você melhora o ambiente, você proporciona para esse animal ali interação social, esse animal vai se acalmando. Todas as pessoas que falaram comigo, eu não posso colocar esse animal no choque, vai arrebentar o fio, vai matar os 2 cavalos. Aí eu fui com muita paciência, vamos colocar, você vai ver que não é assim. Então, os animais, eles precisam dessa interação, e essa interação vai tornar o animal mais calmo. Então, o animal que quebrava a baia, que pulava em cima, que mordia, ele convivendo do lado de outro garanhão, mas tendo uma liberdade de movimentação, ele se torna mais calmo. Teve um garanhão que está na minha apresentação, que ele tinha um histórico terrível, quebrar baia, não tinha lugar para ele, foi soldada a porta da baia dele uma vez. E quando a gente colocou ele em contato com outras éguas, em contato com outros cavalos, ele deixou de ser um animal solitário, ele passou a se adaptar melhor ao ambiente da baia também, a baia aberta. Então, essa questão do animal muito agressivo, ser um garanhão, você pode perguntar na maioria dos criatórios, dos aras, o pessoal que tem garanhão, que ele passa do lado de égua, se ela não estiver no cio, ele não liga. Então, o animal aprende a se comunicar um com o outro. A agressividade também é um fator de observação do ambiente. Se ele está agressivo, tem alguma coisa ali que você pode melhorar, pode ajustar.